Você sabia que Roberto Carlos perdeu uma perna aos 6 anos? E que ele já perdeu 5 pessoas amadas para o câncer? Prepare-se, porque o que você vai descobrir sobre a vida do rei vai mudar completamente sua visão sobre ele. Fique até o final, porque vou revelar detalhes chocantes que poucos conhecem. E aí, pessoal do Notícias e Realidades BR. Hoje vamos falar sobre Roberto Carlos, mas não é só sobre o sucesso dele, não. É sobre as tragédias, as perdas e como ele continua de pé aos 83 anos. Me conta aí nos comentários. Qual música do Roberto marcou sua vida? Foi Detalhes? Como é Grande o Meu Amor por Você? Comenta aí. Vamos começar pelo começo. E o começo foi trágico. Dia 29 de junho de 1947. Festa de São Pedro em Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo. O pequeno Zunga, sim, esse era o apelido do Roberto, tinha apenas 6 anos. Imagine só, 6 aninhos. Ele estava brincando com a amiguinha Eunice perto dos trilhos do trem. A professora viu a locomotiva chegando, gritou desesperada. Mas sabe o que aconteceu? O menino se assustou com o grito, tropeçou e caiu nos trilhos. O trem de minério de ferro passou por cima da perninha direita dele. Gente, a cena foi dantesca. A professora quase foi atropelada também tentando salvar as crianças. Um rapaz chamado Renato pegou seu paletó de linho branco, fez um torniquete na perna do menino e saiu correndo com ele no colo para o hospital. Esse é o Sangue no Linho Branco, que ele canta em O Divã. No hospital, aconteceu algo impressionante. O médico Romildo Gonçalves conta que o menino não chorava. Sabe por quê? O trem destruiu todos os nervos. Ele não sentia dor. E olha só o que o pequeno Roberto disse para o médico. Doutor, cuidado para não sujar meu sapato que é novo. Você acredita? A perna pendurada e ele preocupado com o sapato. O médico fez algo revolucionário para a época. Ao invés de amputar na altura do joelho, como era o padrão, ele cortou abaixo. Isso permitiu que Roberto mantivesse o movimento do joelho. Mas agora vem o pior. Ele só conseguiu uma prótese aos 14 anos. 14 anos usando muletas, prendendo a calça com alfinete. Quando finalmente um médico alemão fez a primeira prótese, sabe o que ele fez? Saiu correndo pela praia, caindo, levantando, e no dia seguinte foi para um baile e dançou a noite toda. Roberto Carlos Braga nasceu em 19 de abril de 1941. Filho de Robertino, o seu Braga, relojoeiro, e Lady Laura, costureira. Uma família humilde do interior do Espírito Santo. Mas o destino tinha outros planos para esse menino. Influenciado por Elvis Presley, Little Richard e Chuck Berry, o jovem Roberto formou sua primeira banda. Os Sputniks. Isso mesmo, junto com um cara chamado Tim Maia. Depois veio The Snakes, onde conheceu Erasmo Carlos. Em 1959, aos 18 anos, gravou seu primeiro compacto. Mas foi em 1965 que a explosão aconteceu. Quero que vá tudo pro inferno. Vendeu mais de 100 mil cópias. Ali, nascia o movimento da Jovem Guarda. Record TV, domingos à tarde, milhões de jovens colados na TV. Roberto, Erasmo e Vanderleia, comandando o programa. Jovem Guarda, era o tremendão, o tremenda e a ternurinha. O Brasil nunca tinha visto nada igual. Os Beatles? Que Beatles? A juventude brasileira queria era o Roberto de calça colada, topete e guitarra elétrica. Os pais odiavam, as filhas enlouqueciam. Era a revolução musical brasileira. Mas em 1970, Roberto fez algo que ninguém esperava. Largou o rock e virou romântico. Detalhes, amada amante, como é grande o meu amor por você. As mesmas fãs que gritavam no programa agora choravam com as canções de amor. E sabe o que é mais impressionante?
De 1960 e 1 a 1998, ele lançou um disco por ano. 37 anos seguidos. Mais de 150 milhões de discos vendidos. É o artista latino que mais vendeu discos no mundo. 1974. A Globo convida Roberto para fazer um especial de fim de ano. Deu tão certo que virou tradição. São 50 anos de especiais. O único ano que não teve foi 1999. E agora, você vai entender o porquê. Agora, segura o coração, porque vem a parte mais dolorosa. Roberto se casou 3 vezes, mas o grande amor da vida dele foi Maria Rita. Eles se conheceram em 1977. Ela tinha só 16 anos, ele 36. Os pais dela proibiram o namoro. Só se reencontraram em 1990. Casaram em 1996, mas em 1998. Maria Rita descobriu um câncer no útero. O tumor já estava do tamanho de um mamão. Roberto parou tudo. Mudou-se para o quarto em frente ao dela no hospital. Por 3 semanas ele ficou ali, 24 horas por dia. Em dezembro de 1999, aos 38 anos, Maria Rita morreu. Por isso não teve especial naquele ano. Roberto disse: "Vou amar Maria Rita eternamente, mesmo que tudo se modifique." Mas as tragédias não pararam. Em 1990, sua primeira esposa Nice morreu de câncer. Em 2010, no dia do enterro da mãe dele, Lady Laura, era 19 de abril, aniversário do Roberto. 1 ano depois, exatamente 1 ano, a filha Ana Paula morreu de infarto aos 47 anos. E não acabou. Em 2021, o filho Dudu Braga morreu de câncer no peritônio aos 52 anos. 5 pessoas amadas perdidas. E em 2022, o irmão que ele escolheu, Erasmo Carlos, também se foi. Você consegue imaginar a dor desse homem? Perder esposas, filho, filha, mãe, melhor amigo. Tudo isso e ainda subir no palco para cantar músicas de amor? Hoje, aos 83 anos, Roberto Carlos continua na ativa. Em 2025, tem shows marcados em São Paulo, Brasília, até no México. Faz cruzeiros temáticos, o Além do Horizonte, com ingressos de até R$32 mil. Mas olha que curioso, depois de 50 anos, parece que a Globo quer trocar o Roberto no especial de fim de ano. Os rumores dizem que Fábio Júnior vai assumir. Será o fim de uma era? Vocês sabiam que Roberto tem TOC, transtorno obsessivo compulsivo? Ele não usa marrom nem roxo. Odeia o número 13. Lava as mãos o tempo todo. E tem palavras que ele não pronuncia. Nos shows, sempre joga rosas vermelhas para a plateia. É sua marca registrada. E apesar de ser o rei, dizem que é super simples nos bastidores, sem exigências de estrela. Sabe o que mais impressiona? Mesmo com tudo que passou, a perna amputada, as mortes, as perdas, Roberto nunca parou. A música Como Vai Você foi feita para Maria Rita, Lady Laura para mãe. Cada dor virou canção. E ele guarda tudo. Tem um acervo com mais de 300 mil itens. Fotos, cartas, presentes de fãs. É o maior acervo de um artista brasileiro. Cada lembrança é sagrada para ele. Roberto Carlos mora no Rio de Janeiro, num apartamento de cobertura em frente à praia. Aos 83 anos, faz medicina ortomolecular, exercícios diários e mantém uma rotina rígida de cuidados. Financeiramente, o rei está muito bem. Patrimônio estimado em centenas de milhões. Só de direitos autorais ganha fortunas. Continua lotando shows no Brasil e no exterior. Em março de 2025, ele recebeu alta depois de ser internado com infecção urinária. Janeiro foi cadeira de rodas por pressão alta.
Mas nada para esse guerreiro. Ele segue fazendo shows pelo Brasil. Em 2024 entrou no top 30 de maiores públicos do Chess Quaisros, ao lado de Elton John. E tem mais, gravou Ainda Estou Aqui, com Erasmo antes dele morrer. A música que virou tema do filme de Fernanda Torres, Uma Resposta à Ditadura. Roberto e Erasmo unidos até o fim. Pergunta para vocês. Como um homem que perdeu uma perna aos 6 anos, perdeu 5 pessoas amadas, enfrentou tanto sofrimento, consegue continuar cantando sobre amor? É resiliência? É fé? É a música que cura? Roberto Carlos é a prova viva de que a dor pode virar arte, que o sofrimento pode virar superação. Aos 83 anos, ele continua sendo o nosso rei. Se emocionou com essa história? Então, compartilha esse vídeo. Mostra para o Brasil a história real do nosso rei. Inscreva-se no canal Notícias e Realidades BR. Ativa o sino para não perder nenhuma história emocionante como essa. Comenta aí. Qual música do Roberto Carlos mais te emociona? Qual história você não conhecia? Um abraço e até o próximo vídeo.